Olá, meus amigos, é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do Cristo Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 29 de outubro de 2021, e estamos reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo, falar de qual capítulo, mas no início nós vamos fazer a nossa prece de gratidão e eu vou solicitar para o nosso amigo Augusto fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui esse grupo de amigos se reúnem em Teu nome, buscando, Mestre amigo Jesus, todas as sextas, na vontade firme de Te seguir, os Teus ensinamentos. E através destas obras que Tu permitisse que a espiritualidade amiga nos oferecesse, que possamos nós refletir e tirar os ensinamentos que necessitamos para a nossa caminhada. Te agradecemos por mais essa sexta, por mais esta reunião e que possamos, Mestre amigo Jesus, continuar firmes nessa busca de nos melhorarmos e que possamos sempre estar em nossas orações, em nossos pensamentos, voltados para Ti. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos envolver a nossa irmã Aramita, que ela irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Então, nós iniciamos o capítulo 4, estamos no ano de 233, os nossos personagens, Tassiano, Helena e Galba, têm 17 anos, estão com 17 anos, e Cíntia Júlia casou com Opílio Vetúrio, e agora eles moram juntos, mas a personalidade, né, de Galba é uma personalidade irracível, uma personalidade briguenta, e ele odeia Tassiano. E no nosso último estudo nós vimos, eles estavam em conversação no pátio, Opílio, Galba e Tassiano, e o Galba se sentiu envergonhado durante a discussão e abandonou o recinto e ficaram os dois conversando. Mas também conhecemos a Anacleta, que é um pouco mais velha que Helena, que é a filha de Opílio, e é governanta dela. Então, ela é a dama de companhia, anda com ela para cima e para baixo. Elas também estavam no pátio, em conversa, em cochichos, e a Cíntia Júlia pediu, e elas vão, né, fazer uma viagem para Cipre. Vão sair em viagem de um tempo para se refalecer, porque o namorado da Helena foi morto, foi assassinado. E aí nós estamos nessa parte, o Emiliano, que era o namorado da Helena, o pretendente, né? Naquela época não tinha namoro, era pretendente. E ele foi assassinado e ela está muito triste, então ela vai com essa viagem com a prima, né? Que elas são parentadas. A Anacleta é um pouco mais velha que ela e é parente dela. E eles estão conversando no pátio, é dessa parte que estamos, e o Vetúrio já cogitou a ideia de ele casar com a Helena. Que aí, como disse a nossa irmã Aramita, o finalzinho ficou assim. Apolodoro, tio dela, tio da Anacleta, segue para Cipro ou Chipre, na quinzena próxima, e tem a intenção de entregar-lhe as meninas para uma excursão que, a nosso ver, lhe será extremamente proveitosa. Helena descansaria alguns meses das agitações de Roma, refazendo-se para abraçar mais sérios deveres. Como pai interessado na segurança do futuro, tenho pensado.
Então vamos lá, que Jesus prepare o nosso coração para mais uma viagem Ave Cristo. Temos aqui o nosso amigo Augusto, que irá dar a sua voz ao senhor Opílio, e temos o Alex, que emprestará a voz para o jovem Tassiano. Diante do silêncio de Tassiano, Opílio completou a exteriorização do propósito que o atormentava. Confesso alimentar a esperança de que teu casamento com ela se converta mais tarde em realidade. Não guardo a intenção de impor-lhes meus desejos. Sei que a ligação esponsalícia deve obedecer às afinidades de sentimento, antes de tudo. E reconheço que o dinheiro não traz a aventura do amor. Entretanto, nossa tranquilidade seria perfeita se pudéssemos conservar nossas possibilidades financeiras e territoriais tão sólidas amanhã quanto hoje. Não posso esperar que o nosso Galba nos compreenda as preocupações à frente do porvir. Perdulário e indisciplinado, tudo nos diz que será para nós um companheiro difícil de carregar. Então a gente vê a proposta do senhor Opílio em propor o casamento com Tassiano e sua filha Helena. Tudo isso para não dividir e sim somar, desrespeitando totalmente a lei da afinidade, a lei do amor, o sentimento. Ele apenas se preocupa com o dinheiro, com o poder, com os seus bens de ordem material. E ele sabe que Galba é um perdulário, um gastador, aquele que tudo que cai na mão estoura. As considerações de Vetúrio eram ditas num timbre tão particularmente enternecedor que o moço sentiu incoercível emotividade a constringir-lhe o peito. Apertou as mãos do padrasto com ternura e respondeu: Meu pai, disponha de mim, como desejar. Seguirei para Lyon quando for de seu agrado, e quanto ao futuro, os deuses decidirão. Você vê ele extremamente submisso ao pai. A palestra prosseguiu carinhosa e íntima, evidenciando a segurança espiritual do filho de quinto var. Mas, em gracioso caramanchão do pátio florido, caramanchão, gente, é o que nós chamamos hoje de pergolado, né? As coisas em madeira, aquelas florezinhas, né? Mas, em gracioso caramanchão do pátio florido, a posição da filha de Heliodora revelava-se diferente. Quem é a filha de Heliodora? Helena. Abraçada à governanta, Helena chorava sob forte irritação, clamando em desespero: Anacleta, haverá infortúnio maior que o meu? O desastre aniquila a minha vida. Emiliano prometera falar a meu pai tão logo voltasse de Bitinha. E agora? Que será de mim? Estávamos comprometidos faz mais de 3 meses. Sabes que a nossa união secreta devia ser consagrada pelo matrimônio. Ó deuses imortais, compadecei-vos de meu amargo destino. A moça cipriota afagava-lhe os lindos cabelos que dourada rede enfeitava e dizia maternal: Acalma-te. O valor é qualidade para as grandes horas. Nem tudo está perdido. Já nos entendemos com tua mãe acerca das tuas necessidades de medicação e repouso. Tio Apolodoro está de viagem para a ilha. Conseguiremos a permissão de teu pai e seguiremos com ele. Lá tudo será fácil. Esperaremos com relativo descanso aquilo que os deuses nos reservam. Tenho bons amigos em minha terra. Escravas fiéis auxiliar-nos-ão em segredo. Não temas. Lembra quando ele diz, nem tudo está perdido? Já nos entendemos com a tua mãe. Está falando de Cíntia, que é a mãe adotiva dela. A madrasta. Porque na cabeça dos pais, tanto da madrasta quanto do pai,
ela está muito sofrida, muito entristecida por conta da morte de Emiliano. A jovem, contudo, voluntariosa e rebelde, objetava inquieta. Como suportar a expectativa de tantos meses? Concordo com a viagem como expediente de último recurso. Emiliano não podia morrer. Que sugeres, então? Indagou Anacleta, aflita. Procuremos Orósio. Ele deve conhecer algum remédio que me liberte. O feiticeiro? Sim, ele mesmo. Não posso entregar minha maternidade com escândalo público. Meu pai nunca me perdoaria. Aí é para acabar. O homem desencarnou e ela está grávida. Simplesmente grávida. A governanta, que ele conhecia a luta interior, tentou apaziguar-lhe a alma opressa. A menina, porém, a recriminar-se em pranto, só muito tarde se recolheu aos aposentos particulares, não conseguindo a bênção do sono. Noite inteira suspirou e chorou, atribulada. E aí a gente para pensar quantas meninas não vivem esse dilema nesse momento, né? E quantas outras situações dolorosas nós estamos ou vamos passar ou iremos passar, né? E a gente perde o sono e a gente fica no desespero e não há a calma, a tranquilidade que a fé nos proporciona, né? Então que isso sirva para todos nós. Há coisas que ela teve uma vida sexual. Isso era natural, não é preciso ser nenhum arache para saber que de uma vida sexual pode surgir uma gravidez. Isso é um fato. A gente diz assim, estava programado isso? Gente, a gente não pode pensar que tudo está programado, porque nós temos o livre-arbítrio. A gente programa as coisas também. Então, nessa situação, o desespero muito grande. Com desespero, ninguém dorme. Porque o desespero é a ausência da fé. Então, aconteceu, está, como vamos resolver? Aí, aqui, a gente recorda muito de Célia. O exemplo perfeito de renúncia, resignação e confiança em Deus. Então, se a gente não consegue dormir preocupada, a gente pode dizer, nossa, como minha fé é frágil. Porque eu estou acreditando que nada vai dar certo, que tudo vai ser o pior e que não há solução e eu não consigo dormir. Mas se eu coloco tudo nas mãos do Senhor, eu digo, Senhor, vai dar certo. E eu estou aqui pronta para o que der e vier. Porque ninguém é vítima. Tudo que acontece tem um motivo e tem um porquê. Noite inteira suspirou e chorou atribulada. Embora relutando, Anacleta conduziu-a pela manhã à residência de Orósio, um velho de vil aparência que se escondia em miserável casebre do velabro. Encarquilhado, viu aí, gente, de pouco valor. Encarquilhado entre pilhas de raízes e vasos diversos, transbordante de tisanas, que é um tipo de beberagem, chá, de odor desagradável. Recebeu as visitantes, procurando sorrir. Helena, que se ocultava com o nome suposto, tentou explicar a razão que as trazia. Então, ela não pôde se identificar como Helena, filha do senhor Opílio. Não era a primeira vez que eu o procurava, esclareceu atenciosa. Em outra ocasião, já lhe rogara socorro com êxito para certa amiga desamparada. Agora, pedia para si mesma. Achava-se doente, desesperançada e aflita. Desejava uma consulta aos poderes sobrenaturais. O mago recolheu cuidadosamente as moedas que a moça lhe oferecia por remuneração antecipada e sentou-se à frente de uma trípode, sobre a qual
Uma concha simbólica deixava escapar balsamizantes espirais de incenso. Orósio repetiu algumas fórmulas em idioma desconhecido para elas, estendeu as mãos descarnadas para a trípode e, de membros inteiriçados, cerrou os olhos, exclamando: Sim, vejo um homem que se levanta do abismo. Oh! Foi assassinado. Mostra larga ferida no peito. Pede perdão pelo mal que lhe fez, mas declara-se ligado há muitos anos ao seu destino de mulher. Chora. Quão amargosa é a dor que lhe explode no pranto. Que lágrimas densas prendem essa alma ao lodo da terra. Fala de alguém que nascerá. Estende os braços e roga socorro para uma criança. Depois de ligeira pausa, inquiriu o velho em transe: Oh, sim! Tão jovem será mãe? Por todas as bênçãos que descem das divindades. Ele suplica de joelhos para que a senhora lhe poupe mais uma dor. Não se desfaça do anjinho que tomará nova roupa na carne. Você observa que ele é médium, ele está aqui relatando o que ele está vendo. E é quem? O pai da criança que foi assassinado, o Emiliano. E ele diz, inclusive, como ele foi morto. E ela não falou nada, nem que estava grávida. Queria um chá, né? Um chazinho, porque ela estava doente, né? Foi o que a gente deu para entender. E aí ele vem e diz: o mago recolheu cuidadosamente as moedas que a moça lhe oferecia por remuneração antecipada e sentou-se à frente de uma trípode sobre a qual uma concha simbólica deixava escapar balsamizantes espirais de incenso. Mais embaixo ele diz: tão jovem será a mãe? Ela tem aqui o quê, gente? 15, 16 anos? 17 anos. Por todas as bênçãos que desce das divindades, ele, o Emiliano, ele não está incorporado, não é um processo de psicofonia, ele está vendo e ele está mostrando tudo. Ele suplica de joelhos para que a senhora lhe poupe mais uma dor, porque ele já foi morto e ainda vai ver essa criança, e ele diz: não se desfaça do anjinho que tomará nova roupa na carne. E ele diz mais em cima: pede perdão pelo mal que ele fez, mas declara-se ligado há muitos anos ao seu destino de mulher. Então, não é a primeira vez que eles se encontram. A mediunidade não surgiu com o espiritismo. A mediunidade, ela surge com a humanidade, porque é um fenômeno natural. Isso faz parte da humanidade terrena. O que o espiritismo fez foi transformar tudo isso em uma ciência. Foi dar nomes e explicar o fenômeno para que nós pudéssemos utilizar isso de forma mais séria e de forma mais responsável e saber lidar com o fenômeno. Foi só isso que o espiritismo fez. E moralizar. Porque aqui a gente vê um médium cobrando. E nós aprendemos em espiritismo a frase do nosso Senhor Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Nós somos trabalhador espírita voluntário, nós não vivemos financeiramente do espiritismo. Hoje nós temos algo muito sutil chamado canal no YouTube. Nós estamos vendo muitos irmãos que são espíritas e que estão monetizando os canais. A pergunta é: para onde vai esse dinheiro? Uma vez que eu estou falando de espiritismo, eu não estou falando do que eu aprendi na faculdade. Então, é de uma forma muito sutil, mas nós temos que nos preocuparmos, porque essa forma sutil de ser pode fazer com que eu venha perder a minha encarnação. Porque nós aprendemos em espiritismo: dai de graça o que de graça recebestes.
Então, se vai monetizar, esse dinheiro tem que ter um destino, e com certeza não é o seu bolso. Então, nós não podemos nos beneficiar da doutrina a nível material e não podemos, em hipótese alguma, vivermos disso. Temos a nossa vida profissional e devemos, sim, continuar fazendo o nosso trabalho voluntário. Então, jamais, porque até mesmo quando nós estamos falando, nós somos um microfone, porque quem fala é a espiritualidade. Os erros estão sobre a nossa responsabilidade, que são as nossas fragilidades. Mas eles se esforçam bastante para tentar passar a mensagem do Cristo Jesus. Então, logo, o mérito não é nosso. Então, a gente vê aqui a faculdade mediúnica é neutra. E ainda assim, esse irmão é um irmão sofredor, não é um espírito superior. É um irmão sofredor, a sintonia aí está perfeita. Entendeste? E ele consegue ver. Por quê? Porque quando ela chegou, Emiliano chegou junto. Ele está acompanhando ela, tanto é que ele sabe que ela está grávida e que ela quer abortar. Nesse ponto da estranha revelação, Orósio cobriu-se de tremenda palidez. Suor abundante corria-lhe da face. Parecia escutar atentamente o fantasma, cuja presença Helena e Anacleta pressentiam terrificadas. Findos alguns momentos de torturante expectação, o mago retomou a palavra e profetizou. Senhora, não recuseis a maternidade. Ninguém foge impunemente aos desígnios do céu. A criança ser-lhe-á proteção e consolo, reajuste e arrimo. Mas se for consumado o seu propósito de desvencilhar-se dela... A voz de Orósio fez-se rude e cavernosa, qual se fosse mais diretamente influenciado pela entidade que o assistia. Ergueu-se, animado de misterioso impulso, e dirigindo-se à filha de Vetúrio, afirmou: Então a senhora morrerá, banhada em sangue, vencida pelo poder das trevas. Mas aqui o que acontece? Ela está correndo o risco, sim, da hemorragia e a óbito. Lembra que a gente estudou lá no André Luiz, aquele caso daquela médica que deixava a criança nascer e após a criança nascer é que ela matava? E aí a Aramita, que é da área da saúde, estava nos explicando que era muito comum as mulheres faziam o aborto e acabavam morrendo de hemorragia. Então o que eles começaram a fazer? Esperava a criança nascer e matava a criança. Esse é o caso que está lá no nosso lar, né? Que as pessoas achavam que ela fazia aborto. Não era aborto, ela esperava nascer e matava. Foram 52 crianças, 58 crianças. Olha só aqui. Helena atirou-se aos braços de Anacleta, soluçando agitadamente. Compreendeu que o espírito de Emiliano interferia ali para acordar-lhe a consciência na responsabilidade maternal. E, sentindo-se incapaz de prosseguir em contato com a inesperada manifestação, gritou para a companheira: Não posso mais, arrasta-me, quero viajar, esquecer. Orósio caíra novamente em torpor, deixando perceber extremo interesse no colóquio, na conversa com o invisível. Mas ambas as moças, apavoradas, amparando-se uma à outra, afastaram-se à pressa, buscando a viatura que as esperava à distância. Helena, em vez de encontrar remédio que a libertasse do compromisso assumido, foi colhida por maior aflição. Tão intensa se lhe exteriorizou a melancolia em casa que o genitor, inquieto, tratou de organizar-lhe o roteiro no mar. Apolodoro, o amigo cipriota, foi chamado para entender-se com a família. Meus amigos, quando a gente fala em aborto, a gente está falando do 5º mandamento: não matarás.
quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já tem um espírito reencarnante, se vinculando psiquicamente à mãe e passando a sentir tudo o que a mãe sente. Tudo. A aceitação ou a rejeição. E esses dois movimentos da aceitação ou da rejeição, isso fica gravado no psiquismo desse ser que está se formando. Ele vai carregar essa rejeição ou essa aceitação para toda uma encarnação. Então, a gente começa a formar a personalidade de um ser reencarnante na vida intrauterina. E essas marcas já ficam ali, nesse psiquismo que vai levar para toda uma vida. É um ser, é um espírito e com certeza vinculado a vocês. Não nasce por um mero acaso da vida, estava ali, não. Se deu brecha, vai vir alguém vinculado a você. Com processos de recuperação quase sempre na parte moral. Recuperação, conserto, equilíbrio. Às vezes você diz, eu amo tanto, tanto, tanto meu filho. Claro, foi a tua paixão do passado. E agora você precisa sublimar esse sentimento. Sublimar esse sentimento. Então, aborto, nunca. Tia, já fiz, e agora? Não faça mais. Se já fez, perdoa. E faz um trabalho de divulgação. Faça um trabalho contrário. Ajude pessoas, faça o bem. Porque o que diz o nosso Senhor Jesus? Que o amor cobre a multidão de pecados. Nunca a culpa vai cobrir. É o amor, é o trabalho no bem. Eu fico muito feliz quando eu converso, já atendi moças nessa situação, às vezes até mulheres já adultas, que se vê nessa situação, porque eu costumo dizer que ninguém aborta só. O homem também aborta, porque ele não deu apoio. Normalmente a mulher aborta porque não houve um apoio do parceiro, se assim eu posso falar. Então, caso venha a fazer, os dois são responsáveis. Os dois. Então, eu fico muito feliz. Normalmente, quando vem parar nas nossas mãos, o fofo já desapareceu, o caboquinho, e ela está ali naquela situação sozinha, e agora o que vou fazer? E o conflito é muito grande, porque não é da natureza da mulher. O instinto maternal é muito grande, e é algo dado pelo papai. É algo que machuca muito uma mulher, e quando ela faz, ela carrega isso para toda uma encarnação. Essa dor fica dentro dela. Então, quando a gente consegue conversar, você sabe, mostrar um outro, despertar a esperança, a coragem, a luta. Porque hoje, gente, não é algo tão desesperador uma gravidez. Mas há uns anos atrás, você está vendo aqui a situação da Helena. Então, a gente para assim para pensar, eu fico muito feliz. E de ver depois a pessoa ter ido à frente à gravidez, estar com crianças lindas, é uma maravilha. Eu me recordo que uma vez eu atendi uma senhora na vida profissional e eu percebi que ela estava muito triste. Ela já com seus 42, 43 anos, por aí assim, na época. E eu disse, nossa, eu percebo que você está muito triste. E ela disse assim, Conceição, minha cabeça está difícil. Eu digo, mas o que houve? Isso na vida profissional, né? Você disse, é espírita em todos os lugares. O meu filho tem 22 anos, Conceição, e eu descobri agora uma gravidez. O marido fez vasectomia, acontece isso, né? E de repente eu me vejo grávida com 42 anos. E eu olhei para ela, abri um sorriso, eu disse, minha amiga, que coisa boa, você vai ser mãe. Conceição, não brinca com isso, eu vou ter que começar tudo de novo. Eu digo, confia em Deus. Confia. Você vai ver nisso um grande presente. E os anos se passaram, ela realmente foi viver toda a gravidez, recomeçar todo aquele processo. Passaram-se alguns anos, eis que ela me aparece, já é uma menina, com 4 anos de idade. Meus amigos,
eu nunca vi na minha vida uma gravidez rejuvenescer uma mulher. Normalmente a mulher envelhece depois de uma gravidez, né? Ela rejuvenesceu. A menina era um carinho tão grande com ela, e a menina chamava mamãezinha, e ela chamava minha filha. E quando eu vi a relação daquelas duas, a criança se afastou um pouco, eu olhei para ela, eu disse assim, quanta alegria, né? Aí ela olhou para mim e disse assim, ela não disse, ela é minha filha, ela disse, Conceição, ela é minha amiga. E falou aquilo com tanta emoção, ela é minha amiga. Então olho os espíritos afins. E ela olhava para a menina assim boba. Mamãe, tá bom, isso aqui tá lindo, minha filha. Uma relação maravilhosa. Então confia no papai. E sempre o melhor caminho é o caminho do amor. Nunca o caminho da destruição. Nunca o caminho do abandono. Nunca o caminho do desespero. Esse aí vai deixar marcas muito grandes na gente. Mas que a gente não deve estar se culpando. Já foi feito, não tem o que fazer. Porque graças a Deus a gente só consegue lembrar dos erros dessa encarnação. Mas se nós formos levantar a caixa preta, abrir a caixa preta, nós já fizemos coisas terríveis. Todos nós. Todos nós temos telhados de vidros. Não temos o direito de jogar pedra no telhado de ninguém. Vero? Vero. Apolodoro, o amigo cipriota, foi chamado para entender-se com a família. Vetúrio e Cíntia, depois de lhe entregarem respeitável quantia, confiaram-lhe as meninas para o longo passeio. Cenas do próximo capítulo. Meus amigos, esta é a vida. Todos nós carregamos dramas, situações que são bastante complexas e que nós devemos estar atentos para escolher o caminho do bem. Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga. Amado Mestre, que possamos sempre recordar de tudo que temos estudado nessa doutrina bendita que cada um de nós estamos inseridos. Graça te damos.